Depois de pegar o líder, agora tem o vice-líder. Domingo às 8h30, Engenhão é contra o Botafogo. O Atlético se prepara para esse jogo, apresenta novidades, atualiza departamento médico, chega com o noticiário movimentado. Vinícius Andrade, boa tarde, Vini. Boa tarde, Léo, um abraço para você, Edmara, Lélio, a todos que nos acompanham. É uma sexta-feira agitada na Cidade do Galo, muitas informações, tem sim o preparativo para o jogo de domingo, mas também anúncio de contratações. Vamos começar então falando de chegadas, de reforços, porque o Atlético anunciou hoje oficialmente o zagueiro Lianco, 27 anos, a gente já trazia informação nos últimos dias desse acordo com o Galo. Inclusive acompanhamos a chegada do Lianco no aeroporto e aí faltava só aquela burocracia, exames médicos, mas tudo certo. Inclusive o Lianco já treinou hoje na Cidade do Galo, já tá ali se ambientando com os companheiros. Ele que pertencia ao Southampton da Inglaterra, na última temporada jogou pelo Al Gharafa do Catar. Lianco que foi revelado pelo Botafogo, mas atuou pelo profissional no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo. Uma passagem curta, apenas 25 jogos com a camisa do tricolor paulista. E aí ele fez carreira no futebol italiano, por último no futebol inglês, e retorna ao Brasil para tentar escrever uma nova história, uma história de sucesso com a camisa atleticana. O Atlético se movimentando bastante aqui nas redes sociais, falando de algumas características do Lianco, bom no passe, no jogo aéreo. É o que o torcedor do Atlético espera. Agora, com a chegada do Lianco, então o Atlético fica no setor defensivo, considerando os zagueiros, com Bruno Fux, com o Igor Rabelo, tem o garoto Rômulo, e tem também a possível chegada do Júnior Alonso. É mais um reforço que o Atlético vai anunciar para essa janela de transferências, mas esse ainda não foi anunciado oficialmente. O que temos para hoje é, de fato, a contratação do Lianco, que agitou bastante aí o torcedor atleticano na tarde de hoje. É verdade. Só uma coisa, o Júnior Alonso foi anunciado oficialmente pelo empresário dele, né? O empresário dele. O Alonso já anunciou, o empresário já anunciou, só falta o Atlético que não. O Atlético tá bem oposto ao Cruzeiro mesmo, né? Nesse sentido, porque verdade. O Cruzeiro ultimamente tem anunciado primeiro que o próprio empresário, o jogador e um acordo. O Atlético. Mas o dono, ele anuncia que a Ibovespa vai ser vai tá beleza, sabe? Tá tudo indo bem lá na Bolsa de Valores e tal. Pra ele só conta isso. Agora, o Lianco, que falou rapidamente, né, nesse vídeo de divulgação do Atlético, da apresentação, claro que ele fala sobre a emoção de vestir a camisa do Galo, o sentimento de ser agora anunciado oficialmente. Uma rápida palavra aí do Lianco. Fala, massa. Que é o Lianco agora oficial. Só passando aqui para agradecer também todas as mensagens que eu recebi, a pedido a minha vinda. Escolhi estar aqui e agora estamos juntos e vamos alcançar muitas coisas. Valeu, tamo junto. Tá aí o Lianco, oficialmente apresentado, Breno Galante. E com esta apresentação, chegada do Lianco, se chega, por exemplo, o Júnior Alonso, os atuais zagueiros do Atlético irão rodar, você imagina? E a zaga vai ser ali dominada só por Lianco e Júnior Alonso mesmo, uma outra configuração. O que você está projetando, hein, Breno? Boa tarde. Boa tarde, Léo, Vinícius, Dimara, Lélio, turma de casa. Eu tô projetando uma disputa por posição, né? Que eu acho que é o que inclusive tá faltando ao Atlético até para elevar um pouco mais o nível, né? Um puxar o outro para cima, né? O Atlético para mim vai ter bons zagueiros. Eu gosto muito do Fux, eu gosto do Rabelo. Eu acho que o Rômulo ainda tá se desenvolvendo ainda. O Lemos, para mim, quando tiver todos aí à disposição, eu acho que perde espaço. Se a gente for analisar, né, o desempenho de todos, ultimamente perde espaço. O Atlético precisa de um xerifão. O Atlético precisa de um cara que chegue e comande essa zaga, né? O Alonso pode ser esse jogador. Já teve por aqui, teve sucesso dessa maneira, né? Mas o Lianco também parece ter essa característica que pode ser. E ele já chega mais ou menos adaptado, né? Jogou com o Fux e com o Paulinho na seleção pré-olímpica em 2019, então ele já chega aqui mais ou menos conhecendo dois jogadores que são importantes do grupo. Acho que ele vai se ambientar de maneira rápida. Teve lá na Arena MRV, viu o jogo com o Flamengo, e eu vou dizer, ele deve ter pensado assim na hora que ele viu a defesa do Atlético. Ele deve ter pensado, nossa, eu acho que eu vou ser titular dessa defesa, porque o negócio
Do jeito que ele falou, nossa, cheguei na hora certa, estão precisando mesmo, porque a defesa do Atlético tá uma mãe, né? A bola aérea, então, nem se fala. Então, a expectativa do torcedor é que chegue alguém para resolver esse problema. Até pra gente não ver mais o Batalha sendo, eu não vou falar improvisado não, porque o Milito falou que ele não improvisa o Batalha, que ele treina o Batalha como zagueiro. Então, para não ver o Batalha jogando de zagueiro, né? Porque eu acho que o Atlético precisa mais dele no meio de campo. Então, vamos aguardar, né? Mas não deixe de ser um bom reforço. Eu acho que o Atlético começa a melhorar um setor que ele precisa muito, que é o defensivo. Já para a janela de transferências anterior, né, Lélio, se falava sobre a necessidade de contratação de um zagueiro, né? Desde quando o Filipão falou que o Fux tinha cara de um zagueiro bonzinho demais, né? Aí eu tô vendo aqui, Portugal e França, Pepe, 41 anos, cara de mal, né? Esse sim é um xerifão. Eu não considero Lianco xerife. O Júnior Alonso tem essa característica, ele nem gosta de sorrir, né? Pra falar a verdade. Então, vamos ver, é uma contratação que foi pra mim até surpreendente. Há quanto tempo que eu não ouvia falar no Lianco? Desde quando ele saiu no São Paulo. Tecnicamente, no São Paulo ele apareceu muito bem. Então, vamos aguardar. Tomara que ele seja esse jogador, como o Vinícius falou aí, né? Bom no jogo aéreo e tudo mais, porque é uma das grandes deficiências do Atlético há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. E precisa de um jogador mais técnico na defesa. Há uma crítica nesse momento em cima do Milito, de um olhar mais cuidadoso para a defesa do Atlético, né? É um treinador até mais ofensivo, mas dentro das suas limitações, um Atlético muito desfalcado, se cobrou no último jogo do Milito a necessidade de se defender melhor. Agora, peça para isso ele vai ter a partir do dia 10, né? Só para completar a informação do Lélio, né, do Pepe, que levado pelo próprio Luiz Felipe Scolari para a seleção de Portugal, né? Assim como o Cristiano Ronaldo, é o Luiz Felipe que leva os dois para seleção quando ele era técnico de Portugal. Aí falando dessa questão da cara boazinha do Fux. Vou usar as palavras do Milito na coletiva. O Milito falou assim, o Atlético precisa ser mais agressivo ofensivamente e defensivamente. Quando você fala de ser mais agressivo defensivamente, é o combate, né? E acho que quando você fala de combate, em relação ao que se tem hoje, sim, é o Lianco e é o Júnior Alonso. Não vejo nos outros essa característica, né? E mesmo que ele, e aí a gente respeita, né, essa situação dele falar que pra ele o Batalha não é improvisado, apesar de eu achar que ele é improvisado, porque o fato de treinar assim não significa que ele é o jogador da posição, a origem dele é outra, né? Senão você coloca o goleiro de atacante e ok, ele não tá improvisado porque ele treinou ali, não é isso, né? Então eu acho que aí realmente acho que não tem dúvida, até porque também se a gente for pensar, quando começou toda essa história de trazer zagueiro e tudo mais, ou trazer jogadores, reforços, os únicos jogadores que estavam falados eram o Bernardo e o Júnior Alonso. Então já existia por parte do Milito, né, a consciência do zagueiro que estava chegando ser o Júnior Alonso, né? Que acho que preenche essas características que ele tá colocando ali. O ser agressivo, tá, gente? Não é bater nos outros lá atrás, não. É chegar com vontade, é chegar pro combate, é chegar para evitar que o adversário apareça por lá com muita facilidade, como tá acontecendo, né? E aí eu acho que ele volta com o Bataglia como volante, ele vai ter um suporte ali nessa passagem ou na recomposição defensiva do Atlético. Mas talvez o Milito ele esteja preparando o Batalha para ser um zagueiro. Pode ser também, né? Isso aí, por isso que ele já nem considera mais como um improviso. Se você lembrar, outros jogadores mudaram de posição. Então, pro técnico, ele é zagueiro. Exatamente. E isso significa dizer que o Atlético também é bom olhar um outro volante, né? Porque já não tem há um bom tempo. Aí, só para completar exatamente sobre essa questão, e aí na nossa apuração aí, né? Porque aí a gente tá faltando o quê? O Veras, né? Que eles não anunciaram, e o Júnior Alonso, tá mais né? agarrada a negociação. Mas o Atlético vai em busca de outras posições, tá?
É legal a gente dizer isso, porque... E o que fez o Atlético ir atrás de outras posições? Porque não era realmente o plano inicial, era na janela que nem abriu, né? Exatamente o fato do número de desfalques que o Atlético teve. Isso não, gente, não tem como você planejar 10, 11 desfalques. Não tem jeito. Isso aí realmente não faz parte. Que eles poderiam ter olhado um lateral antes, poderiam ter olhado. Né? Ali eu acho que pode, quando você fala da questão do Rubens, né? Do Arana na seleção, porque era muito claro que ia acontecer, mas ninguém sabia que o Rubens ia machucar também, né? A questão dos desfalques por contusão são muitos. O Atlético saiu da curva na questão de desfalques, né? Até o goleiro, né? Machucou o dedo mindinho da mão direita, agora a fratura no dedinho da mão esquerda. Isso, pelo amor de Deus, né? Onde é que acontece isso? Então, exatamente dentro disso, e aí planejando o tempo que esses jogadores vão voltar, o Atlético vai sim em busca aí de outros nomes. E aí pode ser para volante, como o Lélio falou, pode ser o cara de lado de campo também, que fez uma falta danada, né? Acho que o Atlético vai em busca de pelo menos mais 2 reforços aí. E até por falar, só um parênteses, né? Vamos para prorrogação lá em Hamburgo, Portugal e França empatando 0-0. Já começou o primeiro tempo da prorrogação para definir o próximo semifinalista. Ô Léo, rapidinho, sobre o Lianco, ele vai vestir a camisa 2, já está definido, a 2 está vaga no Atlético, os 2 laterais, Mariano e Saravia, utilizam numerações aí pouco tradicionais para um lateral direito, o Saravia 26, Mariana 25, então o Lianco vai utilizar a 2. E no anúncio o Atlético... Ô Vinícius, oi Lélio. Há muito tempo o zagueiro no Atlético não veste a número 2, viu? Pois é, Lélio. Eu me lembrando aqui rapidamente do Oliveira, o uruguaio que veio do Peñarol, e do Batista, que chegou à seleção brasileira com o Carlos Alberto Silva. Depois eu não me lembro. Perfeitamente, a gente estava tentando buscar também aqui na memória, com a ajuda do pessoal aqui na redação e são esses que nós lembramos, né? A gente tá puxando, talvez o Clebão também tenha usado a 2, vamos checar se realmente o Clebão usou a 2, daqui a pouco a gente vai subir uma matéria sobre isso no tempo.com.br. Em 91 eu lembro que ele era camisa 4. Tenho quase certeza. E quem usou por último a 2? Se o Kleber Guga, usou né? a 2, é o último. Oi? Né? Não, fala assim, quem utilizou por time. último, se não me engano, foi o Guga. Porque os caras começaram a usar 30 e tantos, 80 e não sei o quê, né? Já se perdeu um pouco esse de um 2 ser de fato um lateral, até mesmo de um zagueiro e tal, né? Já não tem muito assim. Agora, ô Vinícius, a gente tava aqui falando sobre volante e tal, o Atlético vai ganhar, inclusive, uma opção pra essa posição, né? É isso, e é um retorno importantíssimo, Léo. O volante Alan Franco, ele é aguardado amanhã pela manhã para ser reintegrado ao elenco atleticano e se chegar a tempo, já treina com o time, amanhã tem mais um treino pela manhã e viaja. É certo que o Atlético conta com o Alan Franco para essa viagem para o Rio de Janeiro no duelo contra o Botafogo. Se vai chegar a tempo de treinar é outra história, mas é um retorno que o Atlético já conta com ele. O Alan Franco serviu a seleção do Equador nessa Copa América, foi eliminado ontem diante da Argentina num jogo emocionante, né? Na disputa por pênaltis, por pouco o Equador não passa. E o Alan Franco foi titular com a seleção do Equador em todas as 4 partidas que a seleção realizou nessa Copa América. Então, um jogador que estava em plena forma física, com ritmo de jogo e poderá reeditar a dupla de titular com o Otávio. Desde que eles saíram do time, o desempenho do Atlético despencou na temporada. Juntos, o Atlético conseguia ter maior consistência ali no meio de campo e ser um time mais agressivo, né? Como a Dimara falou. Alan Franco, bom reforço pro próximo jogo, né, Breno? Contra o Botafogo, 8h30 no domingão. É um bom reforço e eu espero que dessa vez o Milito haja diferente, né? Do que ele fez com Vargas. Porque o Vinícius falou tudo, né? O Alan Franco ainda jogou muito bem aí nos jogos aí do Equador. É chegar do avião, se não treinar, não tem problema, coloca a camisa e joga. Porque o atleta tá precisando nessa posição. E aí a gente vai rever uma formação que vinha dando certo. Porque quando o Milito coloca o Batalha na zaga, ele tem ali no meio de campo o resguardo de ter o Otávio e o Alan Franco. E na ausência deles, depois que o Batalha foi pra zaga, a coisa não deu certo. Talvez muito por conta disso, dessa formação do meio. E o Atlético vai pegar um Botafogo que vem
empolgado, porque ganhou fora do Cuiabá. Lá eles estão fazendo promoção de ingressos, né, para poder tentar melhorar a média. Eles têm uma média lá de 15 mil pessoas no Engenhão. Eles estão querendo aumentar essa média para poder buscar elevar o time do Botafogo. Então, Botafogo que só teve uma derrota dentro de casa até agora, né? Então, o Atlético, que por sua vez a gente tem esse lado positivo também, né? Porque fora também de casa o Atlético é o 4º melhor visitante, tem uma campanha boa, teve vitórias que a gente, até algumas que realmente surpreenderam contra o Bragantino, o Inter, também ganhou do Cuiabá. Então fica essa expectativa de que o Milito coloque ele em campo, porque eu acho que agora nesse momento do Atlético todo mundo sabe, é hora de tentar recuperar fora de casa os pontos que tá perdendo dentro de casa, né, Léo? É verdade. Aqui também com a gente participando no WhatsApp, no 988-100-917, o Marcelo, ele tá falando sobre, também precisamos contratar com urgência um médico para curar o que tomou a defesa do Galo, que troca passes entre eles e volta com a bola para sempre pro goleiro. Acho que tá falando no sentido figurado aqui, né, sobre o médico. Então, para curar essa situação da defesa que troca passe entre eles e volta a bola sempre pro goleiro. Vê isso também no futebol do Atlético e que precisa parar, Odmar? O que? De voltar a bola pro goleiro? E a defesa que troca passes entre linhas, né? Um toque curto, toque de lado e recua. Não, tinha até parado com esse negócio de ir pra trás, né? Jogar pra trás. O Atlético teve uma época que tinha parado com esse negócio, voltou tudo de novo, mas também não encurta o espaço de jogo, né? E aí você fica sem opção. A marcação chega muito mais fácil. O Atlético não tem como tocar a bola. Você não vê o Atlético tocando a bola mais. Não nesse esquema, não nessa formação. Talvez faltando aí a armação, porque ele abre mão de ter o Scarpa na verdadeira posição dele, então obviamente isso prejudica a armação e a criatividade do Atlético, e aí sem ter opção eles vão indo para trás, é inerente, eles vão fazendo isso porque naturalmente quando você não consegue trocar passes indo pra frente, você vai fazer o quê? Voltar pra sua defesa, que é o que o Atlético tá fazendo, de novo e novamente jogando pra trás. E o Atlético tem uma mudança de característica agora também, e até informando que o Everson recebeu alta hoje, mas vai ficar um tempo fora. O Atlético não divulga oficialmente, mas na nossa apuração é pelo menos 30 dias. Então, um bom tempo o Matheus Mendes será o titular do Atlético. Essa mudança de característica porque o Atlético se acostumou a ter um goleiro que tem a facilidade de jogar com os pés, que é o Everson, característica que o Matheus Mendes não tem. Não tem. Técnico Gabriel Milito, né, Lélio, ainda tendo que lidar com esses problemas, ganha o Alan Franco, pelo menos, para o próximo jogo, há essa possibilidade. Agora, diante do Botafogo, que é vice-líder, é fora de casa. Mais do que uma pressão por uma vitória, fica uma pressão por uma atitude do Galo, de competitividade, como a gente falou, que deveria acontecer contra o Flamengo? Com certeza, vai passar agora muito pela atitude dos jogadores, porque o esquema do técnico é esse aí. Se ele não abriu mão do esquema, quando ele tinha apenas 3 titulares, agora com 7, 8, é que ele não vai abrir mão mesmo. Então, é isso aí, não vai adiantar a gente falar, a defesa tomou 18, 19 gols em quantos jogos? 5. Foi um negócio assim, não foi? Sei lá. O Atlético tem 20 gols sofridos, né, no campeonato todo. Pois é, mas nos últimos 5 jogos, sei lá, eram 18 gols, um negócio assim. Sei lá. Só das goleadas, 12, né? Só em 3 jogos, 12 gols. 12 Mas gols. de qualquer maneira, vai passar pela atitude do time. É um jogo difícil, O Botafogo é imbatível? Não. Nem o Flamengo faltou realmente um espírito maior de luta na última quarta-feira e mais preparo físico. Ontem eu fiz questão de salientar isso aqui, o Vinícius não estava, o Atlético no mano a mano não ganhou uma jogada dos defensores do Flamengo. Uma. Então, no domingo a torcida quer ver um pouco mais não, né? Muito mais luta também, mais transpiração dentro de campo, sem dúvida alguma. Agora, seria muito bom se o Alan Franco chegasse lá no Rio e jogasse no domingo, né? E quem falou sobre essa situação dos zagueiros aqui foi o Ciro. Abração, viu, Ciro? Errei o nome dele aqui. Também o Ariel tá falando sobre melhor ainda se o Lianco pudesse estrear domingo, né? Porque estamos precisando e já poderia impor ali uma lei do ex.
E nessa Copa América somos todos Uruguai. Volta logo, Arana. Claro. Agora, mas quantos jogos, né? É esse de domingo e o de meio de semana, e aí eles já podem no outro final de semana. Os novos reforços? Dia 17. É o jogo contra o Juventude, né? Dia 16 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser numa terça-feira em Brasília. É a data em que os novos reforços poderão estrear. Isso. Porque acho que tem gente que vai jogar dia 13. O Cruzeiro joga dia 13, porque na rodada o Atlético vai jogar na terça, não no final de semana. Exatamente. E, ô Vinícius, o que mais podemos falar do Galo nessa sua primeira participação? Então, pra gente continuar montando esse time pra domingo, o Zarate não treinou novamente, segue na fisioterapia, se recuperando da dor no pubis, então é dúvida, provavelmente desfalque para o jogo de domingo. E aí, além dele, o Atlético segue com aqueles desfalques já conhecidos, o Lemos, Saravia, Rubens, Alisson, o Arana também, que está com a seleção brasileira. Um provável Galo para domingo, difícil de acertar, porque o Milito, ele sempre acaba surpreendendo. Parece um Paulo Vitor aí no meio do caminho. Mas dessa vez acho que o Paulo Vitor vai ficar no banco, principalmente por conta do retorno do Alan Franco. Um provável Galo seria de Matheus Mendes, Mariano, Batalha e Fux, e aí o Scarpa no lado esquerdo, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes, Vargas, Paulinho e Hulk. A dúvida é quem faria a ala pela direita, porque o Cadu vinha fazendo, e se o Vargas entrar no lugar do Cadu? O Vargas não tem essa característica, né, de fazer o corredor pela direita, mas entrou bem contra o Flamengo, e aí fica essa dúvida, se o Atlético vai fazer um trio de ataque com o chileno entre os titulares. E aí, Dimara? Uma informação, o Kleber, quando jogou no Atlético, jogava com a camisa qual, vocês acham? 2, não? 3. Era 3? Pra mim era 4. Pelo menos estava marcado aqui a gente tá fazendo uma pesquisa, na verdade, né, João? A princípio, que a gente achou que é o 3. Mandaremos uma mensagem pra ele, falou, meu filho... Em alguma oportunidade, você jogou com a 2? Vai que, né? Mas, ô Breno, e assina embaixo nesse provável que o Vinícius trouxe aqui, tem outra observação, a sua projeção também pra esse jogo do próximo domingo? Não, eu acho que o Vinícius colocou um time que, para mim, deve ser parecido isso aí. Talvez a mudança seja, até pela questão dele não mudar o esquema, como o Lélio propriamente disse, de repente ele manter o Cadu, né? E não colocar o Vargas, para não perder um pouco dessa característica, porque o Vargas realmente não consegue fazer essa recomposição pelo lado, né? Mas é um jogador que mostrou um diferencial, entrou bem no jogo contra o Flamengo. Agora, a expectativa, Léo, é de ver um time do Atlético com uma postura diferente. Um time do Atlético que tente ser um pouquinho mais compacto. O Atlético tá precisando disso. Tá precisando de acertar a questão do meio de campo, de firmar mais a marcação. O Atlético tá muito frouxo nessa questão. E claro, cada vez entrando de volta os jogadores que são titulares, o Alan Franco, agora a gente entende que o Atlético começa a equilibrar mais o time. Porque o que a gente tem visto hoje é o adversário ter uma tranquilidade enorme de penetrar na defesa do Galo, né? E claro, tem que lembrar que o Atlético joga num gramado sintético, mas é muito bom o gramado do Engenhão, né? Que foi trocado ano passado. É muito bom, é um tapete, né? Nem parece ser sintético, então não vamos ter nenhuma desculpa de gramado ruim. E o Atlético, que esteve lá, eu me lembro, com o Turco, fez um jogo horroroso. E ganhou de 1-0 com um gol espírita do Zarate, tentou cruzar, a bola entrou. Ano passado tomou de 2-0 do Botafogo lá. Mas é o tipo do jogo, cara, que eu não vejo assim tanto favoritismo, porque eles sempre fazem um jogo muito igual, né? Então eu espero que o Atlético se aproveite dessa campanha que ele tem de jogar fora muito bem. É uma campanha como visitante que ela atrapalha muito o adversário, que o Atlético se imponha. Claro, mas fechadinho, tá, Léo? Fechadinho, esperando o momento certo para atacar, porque eu confio que o Atlético pode conseguir um resultado positivo lá, e o Milito tá precisando muito disso nesse momento agora. Grande abraço para todo mundo aí. Amanhã estamos partindo pro Rio para ver se a gente consegue, né, voltar com 3 pontinhos na bagagem, Léo. Um abraço. Abração, boa viagem, bom trabalho, Breno Galante. Você falou da importância do Vargas aí, né? O mundo gira e no futebol capota, né, cara? O Vargas, nesse momento, sendo um alento ali de alguma técnica do Galo.
para enfrentar o Botafogo. E entrou bem no último jogo. É. Né? Ele já chegou e já entrou. Até agora eu não entendi porque que não começou, mas ok. Ele já entrou bem, já tinha descansado na Cidade do Galo, com uma vontade danada. Acho que isso que chamou a atenção, né? O atleta naquele momento estava muito moroso, né? E ele entrou com uma vontade danada, foi bem. Algo mais, Vini? Só pra gente trazer um número interessante em relação a essa dupla Alan Franco e Otávio. Desde o clássico contra o Cruzeiro, em que o Atlético se sagrou campeão mineiro, Alan Franco e Otávio, eles foram titulares em 9 partidas pelo Galo, e com a dupla o Atlético venceu 6 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1 para o Peñarol pela Libertadores, um aproveitamento de 74%. Boa dupla que tem o Atlético neste meio de campo.